Ok, então, bom sábado a todos. Mais uma vez, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo Henrique, né? Sou autor do livro O Sábado Amplo. Nós, dando continuidade ao tema que foi iniciado em algumas palestras anteriores, né? Decreto dominical. Então, nós vamos recapturar alguns pontos que foram abordados na palestra anterior para dar seguimento a esse tema daqui, né? Basicamente, nós abordamos o conceito de sábado amplo, como é que funciona, fizemos ali aquela lista de 7, a relação lineal, para poder entender o conceito de domingo amplo, né? Quando eu digo que nós estamos abordando o conceito de domingo amplo, eu vou necessariamente tangenciar o conceito de pecado. Conceito de pecado. Foi dito em uma das palestras que o conceito de sábado amplo, ele vai abranger todo o conceito de pecado, de forma que não existe essa de algum teólogo dizer que o conceito de pecado é algo extra-legal, está fora da lei de Deus, né? Por quê? Porque nós sabemos que falhar em ter a imputação da justiça de Cristo, tá? Ao não ter a imputação da justiça de Cristo, você obviamente já está em pecado. É duro ouvir isso, mas é verdade, tá? Isso é uma verdade que tem sido ocultada, por assim dizer. Por quê? Porque se você não tem a imputação da justiça de Cristo, você está sob qual justiça? Você não pode estar sob a justiça dos homens e sob a justiça de Cristo ao mesmo tempo, né? Lá em Tiago 3,17, né, diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós dissemos aqui que comete pecado, por quê? Porque não está sob a justiça de Cristo. Então, se não está sob a justiça de Cristo, está sob a justiça dos homens, porque não tem meio termo. Em outras palavras, ou está em guarda da lei pela santificação do sábado no seu sentido amplo, ou está em pecado. Essa é a verdade. Então, nós dissemos que, recordando aí alguns pontos, quando Deus disse, certamente morrerás, e a serpente disse, certamente não morrerás, e o homem, né, o ser humano, desobedeceu a Deus, então ele já não tem mais direito à vida. Portanto, nós já nascemos sem direito à vida. Nascemos então, nós vivemos pela graça e a misericórdia de Deus. E nós dissemos aí, né, várias vezes que a dignidade inerente, que é essa declaração de 1948, chamada DUDH, ela traz lá que o homem tem dignidade inerente e fala que tem direito à vida. A dignidade inerente, trazida pela DUDH, né, ela vai anular a misericórdia de Deus. Porque se a dignidade é inerente, ela é incondicional. E para Deus tem alguma coisa incondicional? Não tem. Só Deus tem direito incondicional. Então, quando ela diz que a dignidade é inerente ao ser humano, ela diz que faz parte da sua constituição. Da sua constituição natural. Ou seja, ele está dizendo que faz parte da sua natureza. Por isso que os filósofos da DUDH são, na maioria das vezes, jusnaturalistas. Consultem lá no Google o que significa jusnaturalismo. São filósofos do direito natural, né? Direitos inerentes à natureza. Eles trabalham com esse tipo de conceito. E quando diz que você tem direito, ora, se eu estou dizendo
que já não tem mais direito, vive por graça. E agora vem uma declaração que diz que você tem direito. Eu anulei, portanto, a graça. Né? Anulou a graça. Anulando-se a graça e a misericórdia, o que restou para o ser humano? A ira de Deus. Né? Hiperbolicamente falando, tormento eterno e morte eterna. Né? Isso é o que você vai receber quando você recebe o espírito dessa declaração. Né? Mais uma vez, gostaria de lembrar a todos que eu estou aqui manifestando meu pensamento teológico, religioso. Ok? Então, nós, durante o período pós-lapsariano, nós temos que reconhecer que nós não temos direito inerente, portanto vivemos pela graça, ou melhor, não temos dignidade inerente, né? Vivemos pela misericórdia, e não temos direito à vida, porque vivemos pela graça. Sendo que essa declaração se contrapõe a essa ideia. E é por isso que nós dissemos que é aqui que está sediado o conceito do homem do pecado. Né? Homem do pecado. Homem do pecado. Onde é que nós encontramos isso? Segundo Tessalonicenses 2, capítulo 2, versos 13 e 4. Vamos então fazer a leitura de 2 Tessalonicenses 2, versos 13 e 4. Vamos ver aqui. Muito bem. Então diz lá, Paulo, né? Aos Tessalonicenses. Ninguém, né? Foca lá. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá. Isto o quê? A vinda de Cristo. Né? Ele fala mais aqui, o dia do Senhor. Isto não se sucederá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o quê? O homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, lamentavelmente, né, a teologia não conseguiu perceber que isso daqui se aplicava a um Papa até 1798. Né? A partir de 1948, com a proclamação da DUDH, como a dignidade passou a ser inerente e a vida passou a ser exercida por direito, tá? O homem do pecado aqui é o ser humano. Porque isso não se aplica mais a um papa, uma vez que eu alterei a origem do poder. Então, até 1798, a origem do poder era um papa. Mas após 1948, a origem do poder é o ser humano. É por isso que em Apocalipse 17, nós não encontramos mais blasfêmias, porque olha o que ele fala aqui, ó. Apostasia seja revelado ao homem do pecado, que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de adoração. Isso aqui não é uma blasfêmia? Sim. Vamos lá ver aqui, ó. Se levanta contra tudo que se chama Deus, por quê?
Por que se levanta contra tudo que se chama Deus? Porque aqui nós estamos lidando com o conceito de anticristo. É o que se opõe ao domínio de Cristo, concedido pelo Pai por um decreto divino. Ok? De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, esse aqui é o homem do pecado. Homem do pecado. Tá? Nós estamos lidando, então, com o conceito de pecado. Aqui Paulo está predizendo, é uma previsão, né, profética, desse cumprimento aqui, ó. Tá? Quando eu transfiro, mais uma vez, quando eu transfiro a origem do poder, que só pertence a Cristo, para o ser humano, você tem lá uma apostasia. Opera-se uma apostasia. Porque o conceito de pecado está centrado aqui, ó, no domingo amplo, que é uma antítese do sábado no seu sentido amplo. Por isso que são marcas opostas. Marca da besta e sinal de Deus. Né? Número de Deus, número da besta. Nome da imagem de Deus, imagem da besta. Número do nome de Deus, número do nome da besta. Percebeu que ela se contrapõe? Nós vamos fazer aqui depois uma antítese, comparando então um com o outro, um conceito com o outro. Tá? Então, eu disse que esse período aqui, que é a nossa jornada, tá? É o chamado período de graça. Período de graça. Para que eu possa ter entrada no descanso, foi dito que eu tenho que produzir durante esse período de graça. Por quê? Porque depois do pecado, nós já vivemos pela graça e pela misericórdia. Portanto, nós não temos dignidade inerente e nós não temos direito à vida. Tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus. De forma que se eu anular a graça e a misericórdia, eu vou receber a ira de Deus, as pragas, e a porta vai se fechar para mim. Tá? Então, eu tenho que praticar que tipo de obras? Então, que analogia que Paulo lá no capítulo 13, 4 de Hebreus vai fazer? Ele vai fazer uma analogia. Ele vai dizer que Deus fez obras justas e boas e entrou no seu descanso no sétimo dia. Assim também nós, se quisermos entrar no seu descanso, nós temos que fazer que tipo de obras aqui? De justiça. Obras? De justiça. Obras de justiça. Obras de justiça. Justiça. Pergunta: que justiça? De Cristo. Justiça de Cristo. Então nós temos aí uma antítese. São dois conceitos que se contrapõem. Justiça dos homens e justiça de Cristo. Veja aqui, mas Jesus Cristo não é homem? Veja só que interessante. Filho do homem, a Bíblia traz Cristo como filho do homem. Está no plural ou singular? Singular. Está no singular. Mas quando ela fala de Caim, dos descendentes de Caim, está no plural ou singular? Plural. Plural. Porque ali é filho dos Homens. homens. Então, é a justiça do filho do homem e a justiça dos homens, plural. Então isso vai lidar com o conceito de pecado. Por quê? Porque uma vez que você transferiu para um povo ou para o ser humano, eu estou falando de justiça dos homens. E não mais justiça de Cristo, o Filho de Deus. Né? Então, essas obras de justiça somente, unicamente, é que vão nos habilitar a entrar no descanso de Deus. E nós dissemos que falhar em entrar no descanso de Deus, né, é sofrer morte eterna.
a ira de Deus. Tá? Muito bem. Voltando aqui ao conceito de pecado. Se no domingo amplo eu tenho o conceito de pecado, descrito por Paulo lá como homem do pecado, que se levanta contra tudo que chama Deus, porque quer se assentar, ele quer se assentar no santuário de Deus, e ele se assenta no santuário de Deus quando ele diz que a dignidade dele é inerente, e que ele tem direito à vida. E nós sabemos que não é bem assim. Porque isso aqui é uma blasfêmia. Né? Se no conceito de domingo amplo você está lidando com o conceito de pecado, no conceito de sábado amplo, por ser uma antítese, vou apagar aqui. Você teria, portanto, uma contraposição, conceito de perfeição. Eu chamo isso aqui de santidade. Santidade, santidade. Pergunta: nós somos santos? Somos. Somos santos? Somos. Ué, mas você não tem pecado? Tem. Tem. E como é que você é santo? Guardamos o salvo. Hã? Porque temos a justiça de Cristo imputada. Exatamente. Com a imputação da justiça de Cristo, as suas obras durante a jornada serão perfeitas. Obras santas. Exato. Então, é a justiça de Cristo é que vai determinar todo o conceito de pecado. Se você está em pecado, ou se você está em pecado ou não está em pecado. Né? Porque a Bíblia diz, Jesus falou, aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que suas obras não sejam condenadas. Portanto, você não pode estar praticando o bem e o mal ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou outra. Ok? Percebam a gravidade disso aqui. Anulando a justiça de Cristo, ela tira você daqui e leva para cá. O homem do pecado. Tá? Existem alguns teólogos que vão dizer que não, o pecado está no seu DNA. Você não tem escape. Tá? Você foi programado para pecar. Você vai pecar até a volta de Jesus. E aí, num passe de mágica, né? Uma varinha mágica, assim, Deus retira o pecado que é em ti e você entra no céu. É verdade isso? Não. Mas é o que está sendo pregado. Lamentavelmente, é isso que está sendo pregado. E por que está sendo pregado esse tipo de coisa? Porque não tem conhecimento de causa. Né? Conceito de pecado deles é uma aberração. Conceito de santidade é uma aberração. Né? Muito bem. Uma pergunta que eles têm feito. Se em 1948 houve cumprimento do que nós chamamos de decreto dominical, né? Pela proclamação desse tipo de blasfêmia aqui, ó, inerência da dignidade e direito à vida, e a partir disso aqui
foi preconizada todas as leis formadoras do sistema social, trabalhista. Estão lembrados disso? Social, marca na fronte. Trabalhista, estava ligado à noção de escravo, né? Na mão direita. Né? Nós fizemos isso aqui, ó. Foi feito mais ou menos em triângulo. Nós vamos comentar mais sobre isso. Político, econômico, e social, trabalhista. Né? E nós dissemos também que a ideia de que um decreto dominical, né, quando saiu o decreto dominical, a partir de hoje, ninguém compra, ninguém vende, se não tiver a marca da besta. Não é isso? Se não santificar o domingo. Né? E eu tinha dito que isso é fruto de uma mitologia das tradições religiosas ou teológicas. Ok? Nós vamos voltar então, antes de vir para cá, sobre um negócio que eu quero comentar com vocês, chamado de período de suspensão. Se saiu o decreto dominical, cadê aquele alvoroço todo? Ninguém não pode comprar nem vender. E outra coisa, já faz mais de 70 anos. E a profecia diz que os acontecimentos seriam rápidos. Assim que saísse o decreto. Até que eu lembro que eu ficava fazendo contas, né, a partir do decreto. Eu lembro quando eu era mais jovem, ficava fazendo, reunia com o pessoal lá e ficava na sala lá, fazendo contas cálculos a partir do decreto. Olha, acho que parece que daqui um ano, saiu o decreto, um ano para se preparar, 6 meses para sair das cidades e tal. Toda aquela baboseira. Né? Então, eu só quero fazer uma pergunta para eles, que ainda continuam com essa ideia. Só uma pergunta. Nós sabemos que após o encerramento da graça, iniciam-se as pragas, juízos de Deus. Algum ser humano, né, algum ser criado, saberá quando se encerrou a graça? Não. De jeito nenhum. Então, Ellen White diz que nem o próprio diabo, Satanás, não saberá quando encerrou a graça. Então, como é que eu posso ficar aguardando algo se nem o próprio diabo vai saber quando vai acontecer? Então, Jesus fala lá, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que guarda e vigia suas vestes. Para que quando ele vier, não seja pego de surpresa. Ok? Então não faz o menor sentido eu dizer que espero por um decreto, liga a televisão, saiu o decreto dominical. A partir de hoje ninguém compra nem vende, se não santificar o domingo. E aí eu começo a fazer todo aquele alvoroço, começo a vender a casa, né? Vender as coisas, mulher faz as malas, vamos embora, saiu o decreto dominical. Aí aquele alvoroço, gente, né? 23 milhões indo para o campo. Acho que é tão fácil assim? Não. Satanás não vem da forma que você está esperando. Tá? Falta de compreensão do que seja o conceito de sábado amplo e domingo amplo é que levaram ao viés dessa mitologia. Nem o diabo vai saber quando se encerrou aqui, ó, a graça. Outra coisa, e lembra aqui do meu amigo professor Mauro Trevilato, famoso lá no Sul, né?
Foi o primeiro a desafiar a teologia, os teólogos, dizendo: qual é o fundamento que vocês estão utilizando para dizer que água vai virar sangue literal? Que na torneira do justo vai sair água, e no vizinho que tem a marca da besta, ele vai abrir a torneira e vai sair sangue. É uma outra comédia também, que ficou em aberto, né? Ficou em aberto isso aí. Ora, se você pegar e sair da sua torneira água e do seu vizinho que tem a marca da besta sair sangue, você vai saber que você encerrou a graça. E aí a profecia já furou. Por quê? Porque nem o próprio diabo vai saber quando encerrou a graça. E nenhum sinal será dado. Né? Então não tem essa. Então você precisa entender o que é período de suspensão. Houve período de suspensão na história? Vários. Quer o exemplo de um? 1888. Jesus era para ter voltado quando exatamente? 1890. 2 anos depois. Quem declarou isso? Ellen White. Ellen White declarou que se estivessem aceitado a justiça de Cristo, olha o envolvimento do sábado. 2 anos depois, Cristo teria voltado, está declarado. Mas como houve uma rejeição, ela diz: voltamos ao deserto. E lá estamos por 40 anos, também no sentido profético. Na verdade, até os dias de hoje. Então, houve um período de suspensão ali, comprovadamente falando. Então, Deus, uma vez aviltado, ele levanta-se para manifestar sua ira, mas ele, por misericórdia daqueles que ainda não estão selados, ele então refreia a sua ira e concede um novo período de suspensão. Então, em 1948, Deus era para se levantar e manifestar a sua ira em juízos. Então ele suspendeu. Ok? E a brincadeira volta tudo de novo. Agora. Mas vai chegar um momento em que a misericórdia de Deus... A misericórdia dura para sempre? Não. Nós aprendemos isso na palestra anterior. Vai chegar, porque paciência tem limite. Então vai chegar um momento em que ele não mais terá misericórdia. Ok? Então nós temos aqui uma antítese. Conceito de pecado associado ao domingo amplo. Conceito de perfeição ou santidade, tá? Associado ao sábado. Provavelmente, muitos teólogos, quando verem isso aqui, sabe o que eles vão falar? Ah, lá, um perfeccionista. Não é isso aí? Isso. Né? Então ele abre sua boca para profetizar asneiras, porque não tem conhecimento de causa. Olha só que interessante. Ellen White diz assim, lá no Desejar de Todas as Nações, a página 232, se não me engano: a fim de santificar o sábado, os homens precisam ser eles mesmos santos. Aqui, ó. Por isso que eu perguntei, se tem algum santo? Sim. Né? Então você vai perguntar para um teólogo que é adepto da teologia do imperfeccionismo. Eu disse imperfeccionismo. Aqueles que alegam que o pecado está no seu DNA, que você não tem escapatória. Você vai pecar mesmo, quer queira, quer não. Né? E só na volta de Jesus é que num passe de mágica ele vai retirar o pecado e você vai entrar no céu. Exatamente. Certamente não morrerás. Olha o que ele está falando. Ele está dizendo que a misericórdia e a graça dura para sempre. Que Deus não tem um momento em que ele encerra a misericórdia e a graça. Né? Nesse conceito aqui, ó, baseado com o que Ellen White disse, a fim de santificar o sábado, os homens precisam ser eles mesmos santos. Vai lá no Desejar de Todas as Nações. Né? Abre, puxa lá. Vai lá no Google.
analisa aquele texto e mostra para mim que não é bem assim, que é diferente. Deixe-me explicar como funciona. Quer explicar como funciona o quê? Eu vou repetir o texto. A fim de santificar o sábado, os homens precisam ser eles mesmos santos. Devem, pela fé, tornar-se o quê? Participantes da graça. da justiça De Cristo. de Cristo. Então, quando você participa da justiça de Cristo, você está guardando o sábado no seu sentido amplo. Portanto, você é chamado de santo. Ao contrário daquele que não está guardando o sábado, está guardando o domingo amplo, portanto, ele é homem do pecado. Essa é a gravidade, portanto, de receber essa declaração. Precursora das leis formadoras do sistema social e do sistema trabalhista. Tá? Ou você é um homem que tem o selo de Deus, ou tem a marca da besta. Não tem escolha. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui então na marca da besta em si. Ok? Sistema político, econômico e social. Nós analisamos isso aqui lá em Apocalipse 13. Muito bem. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra. Guardem essa palavra todos aqui, ó. Todos. Por quê? Porque ele vai dizer ali embaixo. E fez que a todos. Não é isso? Isso. Quando ele usa a palavra todos, ele está usando que linguagem? Santuário, linguagem do santuário. Ele está atacando o santuário. Ele está usando um universalismo aqui, ó. Sistema universal. Fez com que a todos, grandes e pequenos, tem um probleminha no que eu falei agora. Não é grandes e pequenos. Você vai notar que, olha só como ele começa. Tá? E fez que a todos, né? Pequenos e grandes. Percebeu? Ricos e pobres, livres e escravos. E fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Eu quero que vocês percebam. Deixa eu apagar aqui. O que está acontecendo aqui? Então nós dissemos que existem três antíteses. Três antíteses. Pequenos, e grandes. Qual a segunda antítese? Qual a segunda antítese? Ricos e pobres. Ricos E pobres. e pobres. Qual a terceira antítese? Livres e escravos. Escravo. Livres e Escravos. escravos. Então eu havia dito que a palavra escravos aqui, né, Certo. é aquele que é obrigado a trabalhar. É doulos, no original em grego. Ok? E a palavra grandes é o quê? É megalo. Então, denotando grandeza no sentido de autoridade. Portanto, é sistema político. Porque no Apocalipse 17, ele está visualizando um sistema de domínio no qual o poder é distribuído por quem? Pro povo. Pelo povo.
não é concentrado na mão de um papa mais. Até 1798, eu diria sim, é concentrado na mão de um papa. Mas em Apocalipse 17, não tem mais essa, porque você não vê blasfêmias concentradas na cabeça. Né? Então, isso aqui é um sistema de blasfêmia, na verdade, que está ligado ao conceito de domingo amplo, eu havia dito. Conceito de pecado, do homem do pecado. Vamos ver as antíteses aqui. A ordem é essa daqui, né? Anti-horário. Portanto, esse aqui é o terceiro e último. E é aqui que está afetando, portanto, a materialidade do sábado amplo. Então, é aqui que estará o sinal. É dentro do social trabalhista, porque o social trabalhista ele vai gerir todo esse sistema. Eu disse que trabalho é fonte de riqueza, portanto, ele vai gerir o sistema econômico. Para cá agora. Ricos e pobres, livres e escravos. O que é melhor, ser livre ou ser escravo? Livre. Então aqui é melhor. E esse é pior, né? O que é melhor, ser rico ou ser pobre? Rico. Então esse aqui é melhor. E esse aqui é pior. E o que é melhor, ser pequeno ou ser grande? Grande. Portanto, aqui é melhor. E aqui é pior. Percebeu aqui uma diferença? O que está acontecendo? Teve uma inversão. Teve uma inversão na linha 1. Na primeira antítese. Teve uma inversão na primeira antítese. O que quer dizer isso? Vamos apagar aqui. Nós temos aqui as três antíteses. No sentido anti-horário. A primeira, a segunda e a terceira. Há uma inversão na primeira antítese, sistema político. Por que será? Por que será? Então é aqui que nós reiteramos, mais uma vez, a importância de qualquer que seja o teólogo, seja ele de que nível acadêmico for, ele não pode adentrar nesse sistema aqui, decreto dominical, sem ter conhecimento de causa. Que conhecimento de causa estou me referindo? Conhecimento da área do direito. Ele tem que conhecer como funciona direito constitucional, sistema internacional de direitos humanos, essas coisas todas. Por quê? Porque se ele não conhecer esses conceitos aqui, se ele não conhecer isso aqui, ele estará abrindo a sua boca para profetizar asneiras. Não tem como você querer, usando só de uma tradição interpretativa, querer forçar algo que vá, na verdade, ao encontro, assim, contrário à profecia. Então vamos lá. Por que nós temos a primeira antítese, sistema político, a segunda antítese, sistema econômico, e a terceira antítese,
sistema social trabalhista, onde está o sinal, por quê? Porque é a terceira e última antítese. Tá? Por que existe uma inversão aqui, ó? João inverteu propositalmente a primeira antítese. O que significa isso? É aqui que ele vai entender todo aquele que se candidata a profeta sobre o decreto dominical, ele vai ter que entender o que é, no sistema constitucional, o que é um sistema centrípeto e um sistema centrífugo. Sistema centrífugo. O poder parte de dentro para fora. Tá? No Brasil, é um exemplo. Brasil é um exemplo. Então, a União Federal é que determina como são as regras e ela, então, vai distribuir isso para os estados. Não é assim? No Brasil. Agora, no caso do ZEUA, como é? É o contrário, o oposto. Sistema centrípeto. É dos estados para dentro. Agora eu vou perguntar, e a ONU, como é? Dos países para ela. Das nações para ela. Portanto, tanto no sistema americano, que é confederativo, segue a tipo de confederação, quanto na ONU, que é uma organização de nações, nós temos o sistema centrípeto. Portanto, aqui é que nós temos aqui, ó. Se fosse nesse caso aqui, seria grandes e pequenos. Grandes e pequenos. Sistema centrípeto. Mas como ele inverteu propositalmente, ele está me indicando que é sistema centrípeto. Portanto, é aqui dentro, ó. Então aqui é pequenos e grandes. Pequenos e grandes. Foi uma inversão proposital para te indicar que em Apocalipse 17, tá? Ele vai falar sobre os 10 reis que concederam poder à besta. Não é isso que diz lá? Isso. Concederam poder. Entregaram seu poder à besta. Porque a ONU, sem as suas assembleias deliberativas, onde ela colhe poder das nações, ela não pode fazer nada, não tem força alguma no mundo. Ok? E a DODH não teria função nenhuma se não existisse a ONU. Quanto tempo já foi? Quase 40. Quase 40? Muito bem. Eu não quero me estender mais. Nós vamos encerrar por aqui porque foi estabelecido aí um tempo médio de 30, 40 minutos para não ficar muito monótono. Tá? Então, na próxima palestra, nós vamos adentrar aí na antítese, né? Nós vamos contrapor os conceitos de marca da besta, sinal de Deus, número do nome da besta, número do nome de Deus, imagem da besta, imagem de Deus. Vamos fazer essa contraposição. Por enquanto é só, tá? Fica aí então, para nosso entendimento melhor, de forma mais elucidativa, o conceito de pecado e como ele se relaciona com o domingo amplo, com a DODH. Ok? Que Deus abençoe a todos
E que, se houver qualquer pergunta, não se sintam acanhados, por mais ingênua que possa parecer a pergunta. Ok? Nós estamos à disposição. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.